Oi, povo, tudo bem? Hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre as civilizações mesopotâmicas, aquela região onde conhecemos como a Mesopotâmia, termo grego que vem e que significa terra entre dois rios, e vamos entender um pouquinho mais sobre as civilizações que ali se colocaram, que cresceram, que tomaram a região, que transformaram e trouxeram uma rica cultura, uma região com uma grande quantidade de comércio, tá? E entender como aconteceu esse processo durante o período da antiguidade, tá? Então a Mesopotâmia, como eu já falei para vocês, ela é um nome, é um título vindo do grego, certo? Ela tem a Mesopotâmia é um termo grego que significa terra entre dois rios, tá? Ela atualmente abrange os países do Irã, Síria, Kuwait, uma partezinha da Turquia e grande parte do atual Iraque, certo? No começo do ano nós tivemos alguns problemas diplomáticos, e claro, esses problemas vêm acontecendo desde o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e o Irã. Então vocês sabem que essa região é uma região com muito conflito, com crises intermináveis. Então a gente vai entender um pouquinho qual é a origem do ser humano vivendo nessa região, tá? Além disso, a gente vai dentro dessa aula eu separei as principais civilizações que eles se colocaram, e a partir disso a gente segue entendendo essa região. Juntamente com o Egito Antigo, vamos falar ainda sobre os fenícios e sobre a Palestina e os hebreus. Antes disso, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a Mesopotâmia. Antes de mais nada, uma divisão didática e uma divisão geográfica da Mesopotâmia em si, que é, na verdade, a Alta Mesopotâmia, que é uma região localizada no norte com um relevo muito montanhoso, ou seja, uma parte geográfica da Mesopotâmia muito montanhosa e com pouca fertilidade no seu solo. E temos as regiões da Baixa Mesopotâmia, que é ao sul, em que tem uma região bastante fértil, digamos assim, ou seja, com uma agricultura que pode ser utilizada, certo? Com terras que podem ser utilizadas para agricultura e com terras planas, ou seja, planícies. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e passa a ser uma diferença do Egito e do Rio Nilo, é que esses dois rios, eles são, de certa forma, eles têm as suas cheias, e não só as suas cheias, mas os períodos que ocorrem essas cheias, elas são irregulares. Então, ele não ocorre como no Egito, com cheias durante o ano, com meses específicos, períodos do ano que os egípcios sabiam quando essas cheias ocorreriam. Diferente desses dois rios. Então, as civilizações dessa região tiveram certa dificuldade. Uma coisa que é importante lembrar: o sistema de drenagem, e não só isso, as obras de irrigação na região da Mesopotâmia foram muito mais sofisticadas que do mesmo período na região do Egito Antigo. Isso está muito relacionado ao início da sedentarização, ou o processo de sedentarização dos grupos humanos durante o período neolítico na região da Mesopotâmia, certo? O primeiro aparecimento e as organizações das civilizações são em algumas cidades ao sul da Mesopotâmia, certo? Então, algumas dessas cidades que tiveram uma maior importância, se estabeleceram de certa forma mais rápido, foi Ur e Uruk. Elas são muito conhecidas, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, é legal eu falar sobre isso, porque justamente é sobre o início da antiguidade, o início da união dos grupos humanos, é esse termo cidade, certo? Esse termo, essa palavra, ela vem do latim civitas, que significa direito de cidadão. Além dela estar relacionada com várias outras palavras que têm esse significado de civilização, de civil, de cidadania. É importante lembrar também que a partir da Revolução Agrícola, ou seja, aquele momento em que a utilização da agricultura
passou a fazer parte dos primeiros grupos humanos e que sim, trouxe a propriedade privada e fez com que esses grupos humanos se fixassem em tais regiões, ela permitiu um crescimento populacional, certo? Além disso, um aparecimento muito grande e, além disso, claro, o aparecimento e a dispersão de culturas, além de um aumento da variedade de produtos, e essa variedade de produtos vai levar a um comércio, a trocas de produtos, tá? Além dessas trocas de produtos, trocas culturais ou trocas comunitárias, claro, originando várias construções dentro dessas regiões de troca. Construções de casas, construções de mercados, com construções de vilas e até mesmo de templos religiosos. Tudo isso significa e se origina, se resulta numa cidade. Tá? Seguindo um pouquinho adiante, não falando mais da geografia, mas entrando nas questões específicas só um pouquinho, não é os sumérios ainda, das características geográficas dessa cidade. Então, como eu falei para vocês, essa divisão entre norte e sul, tá? O período do Neolítico, quando as cidades elas passaram os grupos humanos passaram a se sedentarizar, tá? E no momento que eu queria entrar aqui, que são as diferenças entre o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Muitos estudantes às vezes se perguntam por que não é estudado tudo junto, por que essas duas civilizações não podem ter as suas semelhanças, e a resposta é porque elas existem, porque existem diferenças dentro delas, e essas diferenças são aqui as citadas. Primeiro, a região da Mesopotâmia é uma região com grande número de invasões e de disputas. O que eu quero dizer com isso? Vários grupos nômades que não haviam se sedentarizado ou fixado na região, disputavam essas regiões com esses povos que estavam ali fixados ou que haviam se assentado. Além disso, unindo o fato de existir várias invasões, várias disputas, as trocas culturais, as trocas de costumes fizeram parte da Mesopotâmia. Vocês vão ver que a gente vai estudar aqui 4 ou até 5 diferentes civilizações que mantiveram a hegemonia na região, mas que têm culturas e costumes diferentes. Tá? Não foi apenas uma cultura que, claro, foi crescendo a partir dela. São culturas diferentes que vão se assimilando. Além disso, é importante dizer também que a Mesopotâmia, os grupos sociais, as civilizações mesopotâmicas se caracterizam por um forte poderio militar, e não só isso, uma formação dos primeiros exércitos, e esses exércitos organizados, certo? O que vai levar à nossa primeira civilização que vamos falar sobre hoje. O primeiro povo com influência na região era o povo sumério, que se estabeleceu na região do sul da Mesopotâmia, mais ou menos antes, por volta, melhor dizendo, de 2000 anos antes de Cristo, certo? Eles têm uma origem do Planalto do Irã, certo? Já falei do Irã hoje aqui, mas eles têm a sua origem na região do Planalto do Irã, e ela se organizou a partir de cidades-estado. Essa população, ou esse povo sumério, que assim a gente intitula, ele era dividido da mesma forma que os gregos antigos, a partir de cidades-estado. Cada uma tinha as suas leis, os seus líderes, certo? E não só isso, mas tinham também a sua própria religião, mas essas religiões, essas leis muito se aproximavam, tá? Falando em religião, a importância da religião na organização política e econômica dos sumérios fez parte da sua organização, não só política, mas também tive que parar aqui rapidinho, mas voltando então, a organização política dos sumérios ocorreu a partir da união entre a religião e a política. Entrando nesse quesito, certo? Os deuses, eles eram conhecidos e eram vistos como aqueles seres, aquelas divindades que eram as donas das terras sumérias. Ou seja, tudo que era produzido, tudo que era utilizado e plantado principalmente nas regiões do sul
da Mesopotâmia e na região dessas cidades, elas eram entregues com a utilização de servir os deuses, certo? Então, essa relação entre uma organização política e religiosa fez parte desse povo, dos sumérios em si. O Patese, que era aquele governante e representante dos deuses na Terra, era quem repassava as ideias dos deuses à população. Então, essa força de uma nobreza sacerdotal fez parte dos sumérios. Outra coisa que é importante a gente relembrar, numa diferença entre egípcios e, nesse caso, sumérios. O Patese, ele não tem a mesma função que o faraó. O faraó é um deus na terra, certo? O Patese nada mais é do que um representante de Deus na terra. Então existem diferenças entre isso. Quando se é um deus, quando se tem essa ideia de divindade e quando se tem a ideia de um representante, aquele que vai repassar as informações das divindades para a população. Claro, isso como dogma dessa religião. Da mesma forma que o Papa, certo? Ou na Igreja Católica, ele é o representante de Deus na Terra, tá? É nesse momento que os zigurates, aqueles grandes santuários, vão ser construídos e claro, construídos a partir dos servos e da servidão dentro dos povos sumérios, e que vão utilizar os zigurates como forma de santuários e que guardam alimentos para que sejam servidos aos deuses. Além da agricultura, existia uma forte atividade comercial dentro dessas cidades-estado sumérias, o que influenciou muito a escrita cuneiforme. Outro importante traço para a gente relembrar e para vocês manterem isso na cabeça de vocês, que a escrita cuneiforme fez parte da Mesopotâmia, ela tem origem na Mesopotâmia, e não só essa escrita cuneiforme, principalmente por ela ser uma das primeiras formas de escrita que se tem conhecimento. Tá? E por que o comércio tem a ver com a escrita cuneiforme? Principalmente porque quando se faz comércio, os povos necessitavam anotar e poder explicar de que forma essas negociações eram feitas, certo? Futuramente a gente vai ver a importância do dinheiro, da expressão monetária nessa região, certo? Então, a escrita cuneiforme tem origem suméria. Além disso, essas cidades-estados, elas eram soberanas. O que isso significa? Elas eram independentes, ou seja, cada uma tinha o seu líder, cada uma tinha as suas leis, a sua organização, as suas fronteiras, o seu território, e isso levava a várias disputas entre elas. Uma disputa pela hegemonia da região. E o que isso significa? Uma disputa pelo controle de todas as cidades. Uma disputa em tentar liderar todas essas cidades. Isso ocorre para mais ou menos 2300 a.C., que vai levar a uma perda, ou como podemos dizer, uma diminuição da hegemonia dessas cidades, que vai, claro, enfraquecê-las e vai fazer com que a dominação de uma outra civilização em cima dessas cidades-estado aconteça. O que isso quer dizer? O enfrentamento que cada uma delas teve fez com que se enfraquecesse a parte agrícola, se enfraquecesse a parte comercial, e que aí um outro povo mais forte pudesse dominá-la. Tudo bem? Então, esse é um pouquinho do resumo sobre os sumérios. Aqui temos duas imagens, a imagem 3 e a imagem 4 dos nossos slides. Primeiro, a fachada reconstruída do grande zigurate da cidade de Ur, certo? É um zigurate que, claro, no Iraque ele é um zigurate muito imponente, muito importante sobre a ideia dos sumérios, e também a imagem 4 sobre a escrita cuneiforme, que foi uma das primeiras escritas em que se tem registro, tá? Passando dos sumérios para os acádios, quem foi esse povo e qual foi a intenção dele na região? Qual foi a sua necessidade de se relembrar e de se conhecer a história deles? Primeiro, eles
dominaram a região dos Sumérios por volta de mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo, certo? Então são eles que dominam a região. Ele é um povo que estava estabelecido na região central da Mesopotâmia, então eles não têm origem no sul, têm origem na parte central da Mesopotâmia e viviam da mesma forma que os Sumérios com o passar do tempo. Quando se percebeu, e principalmente quando o rei Sargão I percebeu essa diminuição da hegemonia das cidades sumérias, ele se declarou rei da região. E como essas cidades sumérias estavam enfraquecidas com esses inúmeros enfrentamentos, tiveram que aceitar essa declaração do reinado. Então, uma coisa que é importante se lembrar, grife nas suas apostilas ou faça um asterisco nas suas anotações aí, é que o primeiro reino unificado da Mesopotâmia são os acádios, certo? Até no mapa aqui a gente consegue ver um pouquinho de onde estavam localizados os acádios, e de que forma cresceu o reino de Sargão I. Essa civilização ela utilizou da apropriação das culturas dos sumérios, unidos com a estabilidade política dos acádios, ou seja, a escrita cuneiforme e a agricultura utilizada pelos sumérios foi de certa forma apropriada pelos acádios, e a partir disso eles se mantiveram no poder, certo? Eles mantiveram uma constância de poder. Esse período de constância do poder, ele se dá por 200 anos, porque por volta de 2100 anos antes de Cristo, novas invasões levaram ao desaparecimento desse reino e à descentralização do poder novamente. Lembrando, os acádios eles foram o primeiro reino unificado, tá? Eles se apropriaram muito da cultura suméria e a partir disso eles passaram a repassar essas culturas, repassar esses costumes para as outras regiões da Mesopotâmia, certo? Então, eles estavam localizados no centro e a partir disso eles tomaram as regiões sumérias durante 200 anos. A partir daí, vou tomar até uma aguinha, só um pouquinho. Eu preferi fazer assim, travando e continuando, porque eu posso tomar um ar, posso tomar uma água e ver se eu não esqueci de falar nada, certo? Então paramos nos acádios. Após a dominação dos acádios, a gente tem o imponente Império Babilônico. De que forma que os babilônicos chegaram ao poder total na região da Mesopotâmia? Primeiro, era um período que, quando os acádios foram retirados dos seus poderes, sua hegemonia ela foi retirada, várias disputas, novamente, ocorreram na região da Mesopotâmia e, durante um período aí de 300 anos, a região não teve um reino unificado, não teve um império unificado. Até que, após esse período de disputas pela hegemonia da região, o primeiro Império Babilônico tomou a região e passou a exercer o poder de império por toda a Mesopotâmia. Por que a gente está com essa imagem aqui? A imagem da Torre de Babel de Peter Beagle. Primeiro porque, uma coisa que é importante vocês saberem, claro que a Torre de Babel ela só existe vestígios dela, vestígios arqueológicos e as anotações dentro do Antigo Testamento. Mas eu quis trazer essa representação renascentista de um pintor renascentista para vocês perceberem o quanto esse império ele foi imponente para o período, certo? Quanto ele teve a sua influência e a sua necessidade de demonstrar força na região da Mesopotâmia em si. Esse renascentista, esse pintor renascentista do século XVI, ele passou a apresentar o seu imaginário em cima do período do Império Babilônico, certo? A grandiosidade nas construções dos templos religiosos, ela fez parte do histórico da região, certo? Ela fez parte de como a região demonstrava a sua divindade ou o seu entendimento a partir das divindades, tá? Essa região dos rios Tigre e Eufrates, os povos dessa região demonstravam essa necessidade de demonstrar a sua devoção a essas divindades,
tá? E nesse caso, a Torre de Babel, ela tem um conhecimento, ou ela se tem um conhecimento por ser um antigo zigurate, tá? Que foi destruído durante o período da história antiga em si. Há relatos que quem mandou a destruição dele foi Alexandre o Grande. Isso é papo para uma outra aula, tá? Mas quis trazer para representar essa importância das construções às divindades no período do Império Babilônico. O que é importante lembrar do Império Babilônico principalmente? O seu líder, o Hammurabi. Ele foi o principal líder de todo desse primeiro Império Babilônico, e vocês vão entender por que eu estou falando que é o primeiro Império Babilônico, principalmente porque ele teve uma soberania ligada a uma estrutura militar, mas percebam que não é a primeira organização militar dos tempos, mas pelo menos uma estrutura militar em si, e essa estrutura militar vai influenciar no expansionismo, e não só expansionismo, mas num complexo aparato jurídico. O que isso quer dizer? O Hammurabi ele é conhecido como o primeiro líder que colocou em prática o primeiro aparato jurídico que se tem notícia. O que isso quer dizer? E de que forma ele é intitulado? O Código de Hammurabi. Olha só, um líder que quis colocar o próprio nome como no primeiro código de leis. Pouco altruísta. Mas é importante lembrar que esse código de leis, ele era exposto para a população, ele era colocado para a população, e ele tinha o seguinte código, e ele, na verdade, ele era baseado na lei de Talião. O que significa essa lei de Talião? Qual que é a principal premissa dentro dela? Aquela frase tão conhecida por vocês, pelas pessoas atuais, e que isso perdurou por tanto tempo, mas e que está relacionado ao olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fez para o seu colega, para o seu vizinho, para as pessoas que estão ao seu redor, será entregado para você também. Ou seja, se você furou o olho durante uma disputa, durante um combate com o seu colega tem o direito de furar o seu olho também. Lembrando que esse é o primeiro do primeiro código que se tem registro na nossa história, tá? E quando a gente fala de registro, ele foi totalmente anotado. Outra coisa que é importante lembrar sobre a Mesopotâmia, além do Código de Hammurabi, além dos zigurates, da imponência cultural que esse império teve, é que a capital da Mesopotâmia, nesse período, ela foi transferida para Babel, ou até mesmo conhecido como a Babilônia, que está bem localizada na região bem central dos rios, tá? Além disso, ela era uma cidade com uma parte urbana, econômica e cultural da região, por isso ela recebeu a necessidade de ser a capital do império. O Código de Leis e o poder político teve estreita relação com a religião. Novamente, quando a gente fala desses primeiros povos, a gente tem que demonstrar o contexto em que as leis elas sempre estão ligadas à religião. Os dogmas religiosos ou as leis que estão colocadas em prática numa região, numa civilização ou num povo mesopotâmico, normalmente estão juntas a partir disso. Diferente apenas que eles não acreditavam no Deus na Terra, tá? Lembro também, novamente, a importância da Torre de Babel para a manutenção do conhecimento cultural do primeiro Império Babilônico. Temos aqui, novamente, a imagem da Torre de Babel, que eu trago para vocês, do Peter Bruegger o Velho, era assim que ele era intitulado, um dos primeiros renascentistas e pintores renascentistas, o qual esse zigurate, ou a Torre de Babel, ela passou a ser construída a pedido de Hammurabi em homenagem ao deus Marduk, para vocês perceberem então que a construção feita pelos servos, pelas pessoas, pelos babilônicos, com a intenção de se construir um edifício tão grande para a sua divindade.
Ao lado temos a imagem 9 do Código de Hammurabi, que foi esse primeiro código de leis que se tem notícia. Tá? Ele está exposto dessa forma, ele é baseado no e intitulado pela lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não esqueçam disso. Continuando. O Império Babilônico ele chegou ao seu declínio a partir da morte do Hammurabi. A morte desse líder tão influente, tão importante para os babilônicos, influenciou a decadência desse império por volta de mais ou menos 1600 anos antes de Cristo, o que fez com que anos seguinte à morte dele, o império fosse fragmentado e novamente as cidades e as regiões mesopotâmicas se tornassem independentes em cada uma das suas regiões. De que forma e em que momento isso vai acabar, em que momento essa hegemonia voltará a apenas um povo? Quando os assírios tiverem unificado toda a região. E de que forma isso acontece? Por volta de 1300 anos antes de Cristo, os assírios tomaram o controle de todos os povos mesopotâmicos. Uma coisa que é importante lembrar é que eles têm origem no norte da Mesopotâmia, e essa região do norte da Mesopotâmia, como eu falei para vocês, era uma região mais infértil, mas que tinha grande quantidade de materiais, e esses materiais são madeira, tá? Argila e barro em si, e dois principais metais, o cobre e o ferro, tá? Destaca-se principalmente esses materiais, e destaca-se sim os assírios por comercializarem esses produtos, por utilizarem desses produtos, utilização desses produtos como forma de comércio, fez com que os assírios necessitassem procurar regiões litorâneas. Então, resumindo um pouquinho e voltando, que eu me perdi rapidinho, mas os assírios que tinham grande quantidade de materiais, que tinham poucas terras agrícolas, necessitavam do comércio, necessitavam comercializar esses materiais que eram de abundância, tinham abundância em sua região, para que eles pudessem ter alimentos. As regiões que eles necessitavam nessa comercialização passaram a ser as regiões litorâneas. E a partir disso, para com o crescimento do seu comércio, pudesse crescer a sua economia e crescer a hegemonia dentro da região. Essa sociedade ela tinha uma estrutura militarista como característica principal, ou seja, o fato dela viver numa região que existiu grande quantidade de invasões, grande quantidade de disputas pela região, fez com que o militarismo se transformasse na principal característica dos assírios. Isso influenciou, claro, na necessidade de proteção em si e fugir da demonstração de vulnerabilidade da região. Isso resulta, claro, num expansionismo assírio, a utilização do militarismo não só mais para a defesa, mas como uma expansão desse povo, dessa civilização, o que vai resultar na conquista de parte do Egito, da Palestina e de toda a extensão da Mesopotâmia. Ou seja, os assírios terão um império com maior extensão durante a antiguidade, ou até mesmo de um povo com origem mesopotâmica, no período da Antiguidade Oriental. O apogeu do império ocorreu durante os reinados de Senaqueribe e Assurbanipal, ou seja, cada um deles, o Senaqueribe, ele transferiu a capital da Babilônia para Nínive, e o Assurbanipal ele foi o imperador ou o líder que conquistou parte do Egito Antigo, então um período de maior expansão desse povo. Esses líderes eles têm uma grande representação e uma grande importância para os assírios. Outra coisa que é importante vocês perceberem, essa representação da força bélica dos assírios demonstrava o quanto a cultura fazia parte
da sociedade, essa cultura bélica, em que se era utilizado carros de combate, eram-se utilizados infantaria, eram-se utilizados cavalaria. A cavalaria passou a ser utilizada dentro do poderio militar, armas de arremesso. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o primeiro exército organizado que se tem notícia foi apresentado pelos assírios. Tá? Então demonstra o quão importante, o quão necessário foi essa organização militar para a expansão desse povo da Mesopotâmia. O que é importante vocês perceberem é principalmente esse mapa que eu trago para vocês, em que inicialmente na parte roxa a gente consegue analisar aonde é a origem do povo assírio, certo? Se alastrando depois para o seu antigo império, que dura de 1800 até 1375 e que começam as disputas com o primeiro império babilônico e para se tornar hegemônico na região. Depois, num período do Médio Império, que passa a conquistar o norte da Síria, e durante o Novo Império, durante o governo de Assurbanipal, que foi a maior extensão territorial de um império mesopotâmico, e nesse caso do Império Assírio. Tá bom? Continuando, voltando, agora sim eu quero que vocês entendam por que primeiro Império Babilônico e agora segundo Império Babilônico. Até vou tirar aqui a câmera para vocês verem, ó. Império Caldeu ou o segundo Império Babilônico. Quem são esses? Qual é esse povo caldeu? Com a morte do Assurbanipal, certo? O rei assírio, existe um esfacelamento, uma divisão dos povos assírios e da extensão territorial assíria. A partir disso, várias rebeliões ocorreram na região, e essas rebeliões ocorreram por parte de inúmeras cidades, inúmeros povos na região, e o povo vencedor que conseguiu novamente se tornar rei de toda a região mesopotâmica foi o povo caldeu. E assim a gente chega no último povo com origem mesopotâmica que se tornou o dominador da região da Mesopotâmia, certo? Ou da região desses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Ele pode ser conhecido também como o segundo Império Babilônico. Por quê? Porque nesse momento, quando os caldeus tomaram as regiões, foi transferido a capital de Nínive para a capital de Babel, a Babilônia, tá? Então, com a capital na Babilônia, na capital em Babel, o principal líder dos caldeus foi Nabucodonosor, aquele que conquistou uma região conhecida como Judá e que aprisionou um grande número de hebreus, o nosso próximo assunto, fazendo com que acontecesse um ocorrido tão imponente, tão conhecido pela nossa história, que vai ser nosso próximo assunto, que como são os hebreus, que é o cativeiro da Babilônia, período em que os hebreus foram escravizados na Mesopotâmia. Outra coisa que é válido se lembrar são os jardins suspensos, que está aqui nessa imagem que é tão conhecida, demonstrando o quanto, novamente, uma representação renascentista de um artista holandês, que é o Martin Heemskerk, certo? Heemskerk, que é holandês e que demonstra esse conhecimento, esse interesse pelo período da Mesopotâmia, pelo período mesopotâmico, tá? E que, claro, as construções arquitetônicas de irrigação são tão importantes, e que era, sim, uma construção arquitetônica, os jardins suspensos da Babilônia. E, claro, ao fundo vocês podem ver a Torre de Babel e ao seu lado os jardins suspensos. Nenhum dessas duas construções elas existem atualmente, tá? Então, novamente, 612, o rei dos caldeus toma a região e a Babilônia passa a se tornar a dona da região, a dona dos mesopotâmicos, da Mesopotâmia. Lembro que esse mapinha aqui
também vai ser importante para vocês entenderem, principalmente, de que forma que cada um desses povos ele tomou as regiões e passou a crescer as suas regiões dentro da Mesopotâmia. E esse mapa, lembrando que eu retirei ele do material didático. Então, utilizem o material didático, que é o material que eu estou utilizando para preparar essas aulas para vocês. E o material didático ele faz parte desse nosso conhecimento. Continuando, então, o Império Caldeu teve sua grande extensão pela Síria, pela Fenícia, um assunto dos nossos próximos vídeos. Eu acredito que o próximo seja os hebreus e a Palestina, e aí sim os fenícios. E claro, além disso, parte da Palestina também foi dominada pelo Império Caldeu. O declínio desse povo se deu a partir da hegemonia dos caldeus, a perda dessa hegemonia dos caldeus, quando os persas dominaram a região. E a Mesopotâmia se tornou apenas uma província do grande Império Persa, certo? E claro, quem dominou a região foi Ciro I. Vai ser, claro, mais uma vez, um papo para uma outra aula, vamos falar sobre os persas e de que forma esse império foi tão grande, até maior que o Império Assírio. Quando se chega ao fim da hegemonia dos caldeus do Segundo Império Babilônico na região mesopotâmica, chega ao fim esses povos que dominavam a região, esses povos originários da região da Mesopotâmia. Eu trouxe uma pincelada e alguns tópicos aqui que vão ser importantes para vocês lembrarem com o passar do tempo e para vocês lembrarem sobre a Mesopotâmia. Primeiro, e que são ligados sim à economia, à cultura e à agricultura dos mesopotâmicos, dos povos mesopotâmicos, principalmente porque eles se colocavam a partir de um modo de produção asiático, ou seja, uma utilização da agricultura a partir de um modo de produção e de uma prática agrícola com utilização de regadio e de servidão coletiva, ou seja, os servos eles plantam para servir os reis, e esses reis distribuem a agricultura, a parte agrícola para esses servos. As imponentes obras religiosas e hidráulicas, elas são construídas por servos em homenagem aos deuses, tá? E elas são controladas pelo Estado, ou seja, aquela construção dos Jardins Suspensos da Babilônia, da Torre de Babel, dos zigurates, ela é feita para o Estado. E quando a gente fala para o Estado, é com a intenção de entregar ela às divindades religiosas. Ela tem uma forte relação com a religião, ou seja, então essas construções elas têm a sua ligação com a religião dos povos mesopotâmicos, certo? E diante dessa importância da religião, se coloca a nobreza sacerdotal, ou seja, quem faz parte da nobreza desses povos? Aqueles que estão ligados à religião, aqueles sacerdotes que dominam as pessoas, dominam a parte social dos povos mesopotâmicos. Além disso, a Mesopotâmia, ela tem sim, a partir da nobreza sacerdotal, uma estrutura social que mantém o imobilismo social. E quando eu digo imobilismo social, a gente fala de uma pirâmide em que as castas ou as divisões sociais elas são colocadas dentro dessa divisão por pirâmide. E o imobilismo social quer dizer que quem nasce servo dificilmente vai se tornar outra coisa, certo? Quem nasce sacerdote dificilmente vai se tornar outra coisa. Não existe uma mobilidade dentro dessas pirâmides. Quem nasceu servo um dia vai poder se tornar líder. Não, isso não ocorre na Mesopotâmia também. Outra coisa, diversos recursos agrícolas e pecuários, eles vão influenciar e demonstrar que existem poucos recursos materiais na região da Mesopotâmia. Esses recursos, na sua maioria, estavam localizados ao norte, certo? E o povo assírio utilizou muito deles para o comércio, mas os recursos agrícolas e pecuários eles se destacam mais na região sul. Diante dessa necessidade de se comercializar
entre os povos, de existir essa comercialização, existe também uma estrutura monetária, ou seja, passa-se a existir uma moeda, e claro, essa moeda ela não é unificada, ela não é para apenas um povo ou uma única para todo o período que a gente estudou até aqui, certo? Em alguns períodos ela vai ser mais importante, em outros períodos menos, mas vai existir uma estrutura monetária durante o período dos povos mesopotâmicos. Além disso, a religião ela é politeísta, ligada ao animismo. O que isso significa? Em que os deuses eles são relacionados aos fenômenos naturais. Então, os fenômenos naturais eles são interpretados como deuses, como as divindades desses povos. E, normalmente, quando isso ocorre, a religião, e nesse caso também, é politeísta, ou seja, não acredita em apenas um deus, mas vários deuses, e todos esses deuses fazem parte da sociedade desses fenômenos naturais. Por fim, o desenvolvimento de conhecimentos e de obras de origem mesopotâmica fazem parte da nossa sociedade. São eles a astronomia, que era assim muito utilizado pelos povos mesopotâmicos, em que se olhava muito para os céus e tentava se entender o que os céus falavam para os mesopotâmicos, então influenciou a astronomia, a matemática, e como eu falei para vocês, a comercialização ela é muito importante para o período e para a Mesopotâmia, então a utilização da matemática vai ser importante para o comércio, para o desenvolvimento do comércio, das trocas comerciais. As divisões dos meses e dos dias no calendário que nós utilizamos também tem origem na Mesopotâmia. Outras obras literárias fizeram parte do conhecimento geral dos povos da região e que se alastraram pela Europa e para a Europa. E além disso, vários traços arquitetônicos que passaram a estar localizados dentro desses povos e das civilizações mesopotâmicas e que são repassados com o passar do tempo para outros continentes, outras civilizações, principalmente com o contato entre gregos, romanos, persas, o próprio Império Macedônio que vai dominar a região, e com isso o passar do tempo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês não tenham escutado latido, batida, pessoal conversando aqui porque eu estou em casa. Fiquem bem nesse período, espero que vocês estejam conseguindo estudar. Desculpe pelo vídeo longuíssimo, mas é um assunto bem importante, certo? Então, fiquem bem, bons estudos e um abraço. Até mais.